Seu nome completo? Adir Assad. Senhor Adir, o senhor vai ser ouvido como testemunha indicada pelo Ministério Público e também pela defesa de Samir Assad em ação penal 501-3130-08-2019-4047000, que é movida pelo Ministério Público Federal contra Samir Assad, Fernando Miliasso da Silva, Olívio Rodrigues Júnior e Paulo Vieira de Souza. O senhor é colaborador? Sim. Então, como testemunha, o senhor fica compromissado a dizer apenas a verdade, sob pena do crime de falso testemunho, e como colaborador, o senhor tem o compromisso também de relatar os fatos que o senhor tem conhecimento, sob pena de uma eventual violação ao seu acordo e consequências para o senhor, perfeito? Sim, excelente. Passa a palavra ao Ministério Público Federal. Obrigado, excelência. Boa tarde, Adir. Boa tarde. Adir, o senhor já prestou esclarecimento sobre os fatos que dizem respeito a essa ação penal fora do contraditório, e aqui a gente vai precisar repetir algumas perguntas, e aí nesse sentido solicito encarecidamente que o senhor também mantenha os detalhes das perguntas, embora já tenha citado anteriormente. A denúncia ela versa sobre operações relatadas, inclusive pelo senhor, de fornecimento de reais, que envolvem Paulo Vieira de Souza, Odebrecht, o senhor Rodrigo Tacla Duran. Eu gostaria, então, começar por resgatar os fatos, indagando-lhe sobre qual foi o momento em que o senhor iniciou essas operações de celebração de contratos com empreiteiras em contrapartida ao fornecimento de valores em espécie. Quando que foi que isso aconteceu? A gente começou a fazer esses trabalhos de geração de caixa 2 para as empresas, para as empreiteiras desde 2000, começo de 2000. Especificamente nesse nosso caso, eu era amigo do Dr. Paulo Vieira, já desde 98, que nós praticávamos o mesmo tipo de esporte, e a gente se aproximou verdadeiramente em 2008. Certo. O que aconteceu em 2008? Em 2008 eu procurei-o e pedi para ele me apresentar algumas empreiteiras, que ele tinha um relacionamento, eu sabia que ele era diretor da DERS, e ele me apresentou as empresas que estavam envolvidas no Rodoanel. De lá nós fizemos a geração de caixa 2 para essas empresas todas, né? Carioca, Construcap, OAS, Serveng, Setenco, todas essas foram me apresentadas pelo Dr. Paulo. Algumas delas, como eles tinham os compromissos de pagar o caixa do Dr. Paulo, eu mesmo, nós faturávamos através de contratos fictícios, e depois eu gerava o dinheiro, e algumas dessas ações eu levei direto para o Dr. Paulo. Quando o senhor fala ações, o senhor se refere ao valor em espécie? Valor em espécie. Nós tínhamos especialidade de gerar e nós tínhamos facilidade de ter dinheiro, o funding, né, o vivo, né? No caso desse da Odebrecht, a operação Só vamos detalhar um pouquinho antes essa primeira parte, depois a gente aprofunda, Adir. Em relação, então, o senhor citou algumas empreiteiras que foram apresentadas ao senhor, os executivos dessas empreiteiras foram apresentados pelo senhor Paulo de Souza. Uhum. Carioca, Construcap, OAS, Serveng, Setenco. O senhor tem ideia de quanto de valor em espécie que o senhor gerou para essas empreiteiras? Se nós falarmos ali de Rodoanel, vou fazer uma conta aqui rápida, pelo menos uns 25 milhões de reais. Para essas aqui? Para essas aí. Além mais, dessas... mais. Uns 30 milhões de reais, pelo menos. Certo. Quanto desses 30 milhões o senhor estima que entregou diretamente em espécie ao senhor Paulo de Souza? Porque tem muitas que eu também entreguei, a gente faturou e eu levei o dinheiro à própria empreiteira. Mas pelo menos uns 8 milhões, 9 milhões eu entreguei direto para o Dr. Paulo. O senhor entregava para ele em que local? Na casa dele.
Uhum. A casa dele fica localizada onde? No Itaim, ali na Eduardo Souza Aranha. Certo. Isso aconteceu em que período, mais ou menos? De pelo menos o final de 2008, 2009 até 2010. Certo. Excelência, só uma questão, isso é objeto da acusação, da denúncia, Rodoanel, entrega de dinheiro em espécie, que é totalmente diferente do depoimento do outro corréu delator. Não, se Vossa Excelência me permitir, é importante... Vamos ouvir o esclarecimento do Ministério Público? Entendo importante, já que faz parte da denúncia, a entrega de valores em espécie por Paulo Vieira de Souza ao próprio Adir, em contrapartida a receber valores no exterior, que se demonstre que ele recebeu, até mesmo do próprio Adir, valor em espécie imediatamente antes, no período. Mas... Veja, na verdade, esse é um relato e vai ser considerado o que eventualmente for próprio da ação penal que nós estamos... Então, não, perfeito, Excelência. Então quer dizer que está sendo aberto um precedente para que a defesa também faça... A defesa pode fazer perguntas também que não diz respeito especificamente ao contexto da ação. Se o Ministério Público pode fazer, nós também vamos fazer. No início, Vossa Excelência postulou que deveriam ser esclarecidos a respeito de uma eventual dos crimes antecedentes. Perfeito? Não, mas é que na verdade, Excelência, Rodoanel não é objeto, né? Sim. Aliás, a menos que nós concordemos que a competência não está aqui em Curitiba. Aí tudo bem, aí o Rodoanel pode ser objeto. Se nós concordarmos com isso, não tem problema. Quem sabe? Já foi esclarecido a respeito do Rodoanel? Podemos prosseguir? Pois não, Excelência. A segunda parte, então? Perfeito. Além dessas que o senhor citou, senhor Adir, o senhor mencionou que em um dado momento, eu gostaria que o senhor precisasse aproximadamente quanto, o senhor também começou a ter operações com a consultora Odebrecht. Exatamente. A construtora Odebrecht, ela não fazia esse tipo de operação, Excelência. Essa operação de você fazer os contratos aqui no Brasil, apesar de serem fictícios, e você emitir uma nota fiscal e depois eles pagarem na sua conta e depois você, com esse dinheiro, você virar dinheiro disso. A operação era diferente, eles eram muito mais cuidadosos, então eles só faziam operações com dinheiro no exterior. E para isso eu marquei uma reunião lá, quem conhecia bem a empreiteira foi meu irmão que me apresentou. Samir? O Samir. E no final de 2009 nós tivemos uma reunião lá. Ele me levou lá e tivemos uma reunião com o Fernando Migliasso e logo depois veio o Luiz Soares. E eles explicaram que a operação teria que ser com dólar cabo, o dólar era lá de fora. Como eu não tinha esse tipo de expertise, que é de dólar lá fora tal, eu trouxe um parceiro meu que eu já conhecia há muito tempo, que era o Rodrigo Tacla Duran. Então ficou acertado o seguinte, o Rodrigo Tacla Duran, ele faria os contratos pertinentes, né, para poder fazer os recebimentos, os recebíveis, e ficaria no meio de um caminho ali, porque o negócio funciona assim. Como o Dr. Paulo era uma pessoa PEP, né, que é exposto politicamente, ele não poderia receber o dinheiro que viesse direto da Odebrecht. Então a gente fez uma ponte. O Dr. Paulo tinha os reais aqui em São Paulo, a Odebrecht tinha os dólares lá fora e precisava dos reais em São Paulo, né? Então a coisa aqui... A Odebrecht tinha os dólares, o Paulo tinha os reais aqui, o Dr. Paulo tinha, e ele queria receber os dólares lá fora, na empresa dele lá de fora. Aí ficou tudo certo. Então eu peguei o dinheiro que tinha do Paulo, que nós fizemos aí, pelas nossas planilhas, chegou no entorno, que nós já falamos isso, do entorno dos 100 milhões de reais, e deixamos o dinheiro disponível lá. Então a Odebrecht pagava a offshore, que era do Rodrigo Tacla Duran. Rodrigo Tacla Duran mandava o dinheiro para a empresa do Dr. Paulo
na Suíça. Qual seria o nome da offshore? A do Rodrigo são algumas, mas o que eu sei bem era a GVTEL. Então eu ia até ao lugar que o Paulo me designou, que era na Vila Nova Conceição, e eu comecei a pegar os reais dele. Tanto é que chegou uma época que nós ficamos até uma coisa mais atípica, né? Porque o que funciona nessas empreiteiras é o seguinte: eles te pagam, aí você, depois de 48 horas, que gera o dinheiro. Como nós recebemos essa quantia elevada, nós começamos a ficar até na frente, né? Apesar de nós sermos pequenos, nós chegamos a ficar 40 milhões de reais na frente da Odebrecht, ela devendo para nós, né? Com isso o senhor quer dizer que forneceu 40 milhões de espécie da Odebrecht antes que ela tivesse fornecido no exterior? Feita essa roda de pagamento, tá certo? E quem ia buscar os nossos reais, eles retiravam todos no nosso escritório, era o pessoal do Álvaro Noviço. Então essa é a operação que aconteceu entre final de 2009 e 2010 inteiro, né? Entrou até um pouquinho a 2011. O senhor sabe mencionar aproximadamente quantas vezes esteve nesse imóvel no bairro, na Vila Nova Conceição? Olha, a gente, pelo menos umas 10 vezes. E nessas 10 vezes o que acontecia? O senhor pode explicar exatamente como era essa retirada? Eu passava na casa do Dr. Paulo ali, na Eduardo Souza Aranha ali, que era a gente nós juntos com ele, mas às vezes ele ia num carro junto com o motorista dele, íamos até a casa que ficava 1,5 km dali, aí ele abria lá o portão, eu entrava de ré com a minha perua e carregava as malas de dinheiro lá e levava para o meu escritório. E aí eu já estava combinado com o pessoal lá do Álvaro Novilho de retirar o dinheiro. Como que o dinheiro era retirado? Ele estava onde, esse dinheiro? O dinheiro ficava, porque a casa era lateral assim, e no fundo tinha uma edícula. Tinha uma escada, nós subíamos lá, tinha uns quadros de pintura lá e tinha uma espécie de um compartimento onde tinham as malas de dinheiro lá que nós pegávamos lá e colocávamos no carro. Eram malas de dinheiro, então? Mala. O senhor estima que quantas malas o senhor retirava a cada visita dessa efetuada nesse imóvel? De 12 a 15 malas. E o senhor estima que quanto de valor que existia nessas malas? De R$1,5 milhão de reais, mais ou menos, cada mala. Depois que o senhor retirava as malas, o senhor levava para qual local? Para o meu escritório. Na Avenida Iraí? Na Avenida Iraí. E aí como que se ajustava a retirada dos valores? Então, aí nós já tínhamos mais ou menos uma programação de o pessoal vir retirar, que era o pessoal do Álvaro Noviço. O senhor sabe dizer os nomes dessas pessoas? Não sei que eles eram chamados de cariocas. Isso era que esse pessoal que o senhor colocou, os emissários de Noviço iriam retirar, isso era informado ao senhor por quem? Ou o senhor entrava em contato? Então, aí o Migliaço pilotava tudo isso junto com a gente e com o Luiz. Ele falou, tá indo aí hoje, vai retirar tanto, e a gente fazia um controle numa planilha lá. Certo. Como que era feito, e se eventualmente o senhor participava, da conferência do que foi retirado de valores em espécie no Brasil com o que era pago por intermédio de tacladura no exterior? Nós fazíamos uma reunião de bater essas planilhas na casa do Dr. Paulo. Então, umas vezes fui eu com o Dr. Paulo e outras vezes até o próprio Rodrigo, porque como ele que coordenava, a gente não tinha muitas vezes o dia a dia entre a Odebrecht e o Rodrigo. Então a gente de vez em quando, cada 20 dias, nós íamos bater planilhas, eu, o Dr. Paulo e o Rodrigo Tacladura. Em alguma dessas reuniões, o senhor se recorda de ter participado também outras pessoas que trabalhavam com o senhor? Quem foi, não nessa reunião, mas que eu mandei lá para buscar dinheiro também foi um dos meninos lá, os boys lá da empresa, que é o Valdemar. Uhum.
Ele esteve tanto na casa do Dr. Paulo para pegar dinheiro lá, como também esteve lá no escritório, lá na casa da Vila Nova Conceição. Você pode completar o nome completo dele? Valdemar dos... Não, se não lembra, não há problema. Valdemar, não tem aqui de cabeça. Desculpa, então houve também retirada de valores em espécie em um outro imóvel, o senhor citou, pelo Valdemar? Sim, na casa do Dr. Paulo. E uma vez, umas 2 vezes ele retirou num estacionamento ali perto da Brigadeiro, que eu não sei precisar o lugar, que ele combinou com o Dr. Paulo mesmo. Certo. O senhor tem conhecimento de algum outro agente que participasse das reuniões, dessas reuniões que o senhor chamou de ajuste de conta, né, de batimento de conta, além do senhor Tácalo Duran, do senhor Paulo? Teve algumas ligações por Skype, né? Que o Dr. Paulo ligou para saber se o dinheiro tinha entrado efetivamente, porque eu estava pedindo para ele liberar mais reais para nós. Aí ele falou com uma pessoa lá de nome Norman Bar, tal, não sei como é que era direito o nome da pessoa aí, que depois eu vim a saber. E aí ele entrou umas 3 vezes nesse circuito, mas eu não o conheci, nunca falei com ele pessoalmente. Só que eu sabia que ele fazia o controle porque o Rodrigo falava bastante com essa pessoa, né? Com Norman Bar. Isso. Ele estava, o senhor sabe dizer onde ele ficava? Eu não posso falar efetivamente se ele estava na Suíça ou algum outro lugar lá, não sei direito. Não era no Brasil? Não, acho que não era no Brasil, não. Que era Skype, né? Essa pessoa, ela falava português fluentemente? Não, acho que ela falava muito mal, acho que o português, não sei, não lembro direito, era meio sotaque, alguma coisa assim. O senhor recebia, não só o senhor, mas também pergunto em relação ao Rodrigo Duran, recebiam comissões por essas operações? Sim. Desse todo nós dividimos entre ele, o meu irmão, que era o que trouxe o negócio, e o Rodrigo, nós tínhamos 5% desse movimento todo. E como que esse valor era pago aos senhores? A gente retinha isso nos reais, entendeu? O senhor recebeu também parte dessas comissões por intermédio de uma conta no exterior em nome da TecPro? Isso, essa empresa era uma empresa minha e quem me pagou essas comissões foi o Rodrigo Tracadruan. Eram referentes a essas operações. Exatamente, aqui? O comissionamento, que deve ter girado mais ou menos, sei lá, quase $1 milhão que eu recebi isso lá fora. Especificamente em relação a Rodrigo Duran, o senhor o conhecia antes dessa operação do Odebrecht, mencionou, né? O senhor teve algumas outras operações com o Rodrigo Duran e suas empresas? Eu conheci o Rodrigo em 2007 e ele eu tinha às vezes dificuldade de gerar dinheiro na área bancária e tal, e ele começou a fazer essa geração de caixa para mim. Então ele tinha 2 empresas, uma era a GVTEL Brasil e a outra Econocel. Nós fazíamos uns contratos fictícios de telemarketing contra as minhas empresas e tal, eu os pagava com TED e depois ele me trazia os reais, isso de 2007 até mais ou menos 2009 e tal. Foi mais ou menos, isso eu tenho anotado, que são mais ou menos 17 milhões de reais. Então, desses contratos entre 2007 a 2009 que o senhor se refere, o Rodrigo Tácalo Duran, por intermédio da empresa Econocel, não houve prestação de serviço efetiva. Não. Ele só celebrava o contrato para viabilizar o retorno dos valores em espécie. E eu pagava 2% do dinheiro que ele gerava para mim. Então, se desses 17 milhões, eu paguei para ele 3 milhões e 400, né? Certo. Além dessas empresas que o senhor citou, o senhor forneceu notas para outras empresas que tenham alguma relação com o senhor Paulo de Souza? Sim. Como eu já havia citado no começo,
São essas empresas que eu havia citado antes ali, que foram apresentadas a eles por mim, que era Serveng, Setenco, Construcap, Carioca, entre outras, né? OAS. Algumas dessas empreiteiras têm contratos também com a Petrobras. O senhor Paulo de Souza, por ter apresentado essas empresas ao senhor, ele recebia algum tipo de valor do senhor pelas operações feitas? Essas operações também que ele me apresentou, eu combinei com ele de pagar uma porcentagem, 10% do que eu cobrava das pessoas, eu paguei ele a título dele ter me apresentado, né? Então, se eu cobrasse 15%, ou 18%, ou 14%, eu dava para ele 10% desse valor. Então, ele foi da apresentação das comissões que eu recebesse. Vamos fazer um exemplo. Se eu emitisse uma nota de 100 mil reais e cobrasse 10 mil reais, que seria 10%, eu daria 1.000 para ele por essa apresentação. Isso em todas as operações de geração de espécie? Todas as empresas que ele me apresentou. Só resgatando aqui, então, o senhor citou Carioca, Construcap, OAS, Serveng. Serveng, inclusive uma também que ele me apresentou que não era empreiteira, que era concessionária, foi a CCR, também foi apresentada pelo Dr. Paulo. Certo. O senhor estima que não vou fazer essa pergunta. Uma questão. Senhor, boa tarde. O senhor narrou aqui que conheceu o senhor Paulo Souza um tempo antes, né? Mas quando foi efetivamente que o senhor começou a negociar com ele em relação às operações com a Odebrecht? Nós começamos lá no final de 2009, já finalzinho de 2010, o ano inteiro. Certo, então no final de 2009 o senhor procurou com o pedido de que ele fizesse essa geração de reais em espécie. Nós começamos a fazer as operações primeiro aqui no Brasil, tal, de apresentação das empresas que trabalhavam no Rodoanel. Tá, eu me refiro especificamente à questão da Odebrecht. Isso, e aí depois a gente passou para, como ele tinha lá um excesso lá, que ele tinha esse excesso de dinheiro, aí a gente propôs de comprar de ficar com esses reais. Certo. O senhor Paulo Souza, ele recebia alguma comissão nessa geração de dinheiro que seria repassado pela Odebrecht, ou a vantagem dele era só receber no exterior? Era só eu colocar o dinheiro lá fora. Tá. O senhor Paulo, nessa época, já conhecia o Rodrigo Tacla Durão, ou foi o senhor que apresentou os dois? Não, eu que apresentei o Tacla para o Dr. Paulo. Foi justamente nesse contexto que o senhor apresentou. Tá. Mais alguma coisa? A partir o senhor tomou conhecimento à época dos fatos da Odebrecht utilizar um sistema de comunicações para essas operações? Sim, nós adquirimos isso, nós compramos aquele sistema Drauzes dele, nós também implantamos lá no nosso negócio lá. O senhor recorda de ter utilizado esse sistema para esses processos? Na verdade, a gente acabou gastando dinheiro lá e acabamos não nos adaptarmos, a gente não nos adaptamos lá nesse sistema. Nesse sistema, comunicações entre alguns dos denunciados ou de pessoas que prestaram depoimento constam a designação de uma chamada Operação Esfirra, em outros locais, Operação Kibe. O senhor tem conhecimento dessas operações? Esses termos sempre foram pejorativos, né? E eu, como tenho descendência libanesa, eles começaram, o meu apelido, infelizmente, era Esfirra e do meu irmão era Kibe. Então essas operações... A operação era direta, dirigida por mim, eles começaram com a Operação Esfirra e aí depois que nós tivemos um problema sério em 2012 com a Delta lá e aí virou Operação Kibe, se é o que eu me lembro dessa história toda.
Mudou de nome daí. Isso. O senhor forneceu reais para a Odebrecht, por intermédio do senhor Álvaro Novis, que o senhor referiu antes, que não os reais que foram entregues ao senhor pelo senhor Paulo de Souza? Ou todos os reais que o senhor oferecia? Não, acho que nós usamos aí aquela época, teve uma época que pode ter sido dinheiro de algum outro lugar que eles faziam parte de algum grupo, pode ser que aconteceu dele vir buscar reais lá com a gente, sem ter sido do dinheiro do Dr. Paulo. Mas o senhor pode afirmar que pelo menos em torno de 100 milhões de reais recebidos do senhor Paulo foram entregues ao Odebrecht pelo senhor? Posso. Em algum momento nessa relação entre o senhor, a Odebrecht, o senhor Rodrigo Tacla-Duran, o senhor Paulo, houve alguma manifestação do senhor Paulo no sentido de que estava tendo um descasamento entre as entregas de reais no Brasil e os pagamentos no exterior? Sim, o Rodrigo era um pouco lento e às vezes ele nos causava algum problema, assim. O senhor poderia nos especificar alguma dessas ocasiões? Assim, algumas vezes esporadicamente a gente achava que já estava praticamente batendo lá e ele ficou para trás lá, devendo para nós lá. Mas no fim ele acabou praticamente fechando as coisas lá. Obrigado, senhor Edir. Obrigado, excelência. Perguntas pela defesa de Samir Assad? Sem perguntas, excelência. Defesa de Fernando Migliaccio? Defesa de Olívio Rodrigues Júnior e defesa de Paulo Vieira de Souza. As perguntas, excelência. Boa tarde, seu Adir. Boa noite. Seu Adir, eu vou voltar aqui de uma pergunta que o representante do Ministério Público fez para o senhor. O senhor conheceu o Paulo em determinado momento. Diz o senhor que o senhor soube que ele fez um caixa, esse caixa era em espécie, e que ele tinha uma necessidade de encaminhar esse caixa para o exterior. O senhor confirma o senhor acompanha esse meu raciocínio e diga se eu estou equivocado ou não. Foi isso que o senhor quis dizer aqui sinteticamente. Sim. O senhor já conhecia o Rodrigo Tacla-Duran, portanto não foi o Paulo quem os apresentou. Sim. E o Rodrigo Tacla-Duran, como tinha empresa no exterior, ele tinha um expertise, um know-how que o senhor não detinha. Sim. Possibilidade do dinheiro migrar do Brasil para uma conta no exterior. O senhor coletava o dinheiro do Paulo, que veio uma coisa que me causou um pouco espécie, 15 malas. Que carro que o senhor chegou lá na casa da Vila Nova Conceição para colocar 15 malas dentro de um carro? O senhor falou que eram mais ou menos 15 malas. Sim. Gostaria de saber qual que é esse carro, porque eu não conheço ele no mercado. Se o senhor pudesse informar qual carro que é, qual marca. Era uma Cherokee, eu deitava todos os bancos e a gente enfiava as malas lá dentro. Perfeito. E aí, posteriormente, o Rodrigo, então, depositava o valor numa conta que o Paulo determinava no exterior, e esse valor era disponibilizado, o valor que ficava aqui no Brasil, em reais, era disponibilizado para determinadas empresas, dentre as quais a Odebrecht. Aonde que está o elo Paulo e Petrobras? O senhor poderia dizer para o juízo na condição de delator, de principal testemunha da acusação nesse fato? É que na verdade assim, eu não sou Ministério Público, não sou juiz tal, para eu fazer essa conexão tal. Eu gostaria de responder podemos só então o que eu sei. colocar a pergunta concretamente se a testemunha sabe de alguma ligação, de algum fato concreto. Isso, então eu vou refazer a pergunta. Sim. Agradeço a sua intervenção, excelência. Há um fato concreto que revele, que demonstre que o Paulo sabia que esse dinheiro que ele tinha arrecadado em outras obras que não tem nada a ver com a ação penal aqui presente iria migrar para o esquema de corrupção da Odebrecht na Petrobras? Veja, ainda assim, dessa forma eu deferiria a pergunta. Eu acho que temos que fazer uma pergunta concreta se ele sabe, eventualmente, se houve concretamente algum fato que o vinculasse à Petrobras? Eu não sei se eu, Seu silêncio eu não eloquente. sei se eu sou competente para responder uma Perfeito. pergunta Não, dessa. sem mais perguntas, com relação a esse fato, eu já entendi a sua resposta. O senhor falou aqui no juízo que o senhor, na verdade, passou a vender nota no ano 2000. Mas o senhor já não respondeu uma investigação nos anos 90
uma empresa sua chamada, acho que Monte Cristo, pela venda de notas numa obra lá em São Paulo, Ponte Estaiada, o senhor já não tinha respondido ou alguma coisa nesse gênero, o senhor também já tinha esse know-how de venda de notas, ou começou em 2002? Eu estou falando 2000 porque, na verdade, é o seguinte, quem foi processado, quem teve todos esses problemas, não fui eu, foi meu irmão. Então tem a confusão, quibe é quibe, esfirra é esfirra, entendeu? É diferente, um tem massa, outro tem carne. Quem foi condenado, processado e tal, eu morava, até cômico, mas eu até lá, eu ainda não tinha entrado ainda na parte ilícita na minha vida, né? Porque eu vim da área do entretenimento, né? E aí... Você vendia patrocínio para marcas de Stock Car, alguma coisa, né? Sim, nós fizemos algumas coisas. Com relação ao Trend Bank, o senhor tem alguma coisa de esclarecer ao juiz? Não sei se no seu acordo de colaboração o senhor abriu um anexo específico com relação não tá aberto, a Trend... Está sob sigilo. Está sob sigilo? Então o senhor não pode esclarecer o prejuízo que foi causado? Só se a excelência... Que foi causado? Aí se respeita o sigilo que existe na colaboração, né? Entendi. Postales, né? Prejuízo de 100 milhões. O senhor tem alguma empresa patrimonial chamada Santa Sônia? Eu não sei porque é pertinente aqui nesse Não, a caso. pertinência da pergunta é a seguinte, eu quero saber se quando o senhor negociou o acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, teve alguma vantagem patrimonial que o senhor possa ter aferido no acordo? Alguma parte do seu patrimônio foi mantido, não foi mantido? Eu gostaria de saber. Eu acho que isso não interessa ao advogado. Excelência, eu acho que então, seria tanto é que foi tudo penhorado. Descamparmos do objeto central da ação. Eu alertei o juízo, a partir do momento que o Ministério Público pode fazer uma pergunta que foge do objeto central da ação, a defesa estaria também, acho eu, no direito de veja, excelência, eu acho que há uma diferença. A resposta da testemunha foi num contexto no contexto de Rodoanel, imediatamente... Rodoanel, que não tem nada a ver com o objeto. O contexto é da entrega de 100 milhões de reais em espécie para o seu cliente. Essa é a denúncia. Essa é a denúncia, doutor. Se uma pergunta que diga respeito ao recebimento de valores em espécie por quem na imputação responde por isso, ela é completamente pertinente, doutor. Todo o respeito que eu tenho ao ente ministerial é o juízo, excelência. Nós sabemos que o fato que está sendo tratado hoje aqui não é de competência do juiz do Paraná. Essa é a sua opinião. Não, o Ministério Público tem um jeito de trazer o caso para cá. Desculpa, mas para isso existe uma exceção já ajuizada, segundo Vossa Excelência já antecipou. Né? Então lá vai ser decidido a respeito. Né? Vamos continuar então. Então, esses fatos é melhor não perguntar. Tudo bem. Veja, não é melhor não perguntar. Tudo bem, excelência. É que eu tenho algumas informações, que são informações encontradas aí na mídia, que, enfim. O senhor disse que teve várias empreiteiras que fizeram parte da Operação Lava Jato, que participaram, que foram apresentadas ao senhor pelo Paulo Vieira de Souza. Quem que apresentou o senhor a Galvão Engenharia? Foi meu irmão. Não foi o Paulo? Não. Perfeito. Na verdade, até o Dr. Paulo queria me apresentar, mas como também ele queria me apresentar a Andrade. Mas tanto ele como Andrade, quanto nós já tínhamos relacionamento. Afora aquelas 2 ou 3 vezes que o senhor encontrou o senhor Paulo no Café Fotô, quantas vezes o senhor teve com ele pessoalmente? Pessoalmente. Afora aquelas 3 vezes que o senhor se encontraram no Café Fotô, em São Paulo. Quantas vezes você falou que nós nos encontramos lá? 3 Nós nos encontramos uma vez lá. Isso é a maldade do senhor aí. Nós fomos lá para fechar negócio. Nós não fomos lá para fazer. Mas fechar negócio, eu quero saber que negócio. Você está me ofendendo e está falando. Veja, vamos. Vai baixar o nível aqui. Excelência. Excelência, eles se encontraram. Encontrei N vezes o Dr. Paulo na casa por uma questão dele. de ordem, vamos. Eu acho que foi tratado, sim, ele falou que se encontrou uma vez, foi respondido. Nós vamos tratar de conta, ninguém foi lá para fazer nada de... Apenas desculpe, eu sou advogado testemunha, eu sei que não tenho direito aqui à palavra, mas eu gostaria, já que as perguntas estão descambando para essa
esse tipo de encontro, então, que então fosse mostrado ou indicado nos autos onde consta este encontro, porque assim, eu tenho a impressão, Excelência, que assim, existe uma tentativa legítima de obviamente, desconstruir o depoimento do meu cliente, que é réu colaborador. Daí a ação do juízo para colocar exatamente, a coisa no devido lugar. Apenas que as questões se cingissem aos autos, porque assim, eu acho que compreendo que faz parte, o jogo psicológico também, mas eu acho que para tudo tem limite. A pergunta foi feita, quantas vezes se encontraram? A testemunha se encontrou, a testemunha respondeu uma vez no muitas café. Vezes, N vezes, não consigo nem te falar quantas vezes. Porque eu não sei onde está, eu li os autos, Excelência, eu não sei onde o doutor achou um encontro no Café Fotô nos autos desse. Mas só para posicionar. Ele até me lembrou disso. O seu cliente até ele concordou que houve um encontro. É porque eu tenho informações que o meu cliente passou. Obviamente que eu vou usá-las, elas não estão nos autos, doutor. Veja, está respondido já, eles se encontraram uma vez, segundo a testemunha. Excelência, eu vou deixar outras perguntas para os colegas fazerem, as minhas perguntas eram nesse sentido. Só por favor, eu pediria que as partes respeitassem a audiência e evitassem discussões paralelas, porque senão fica realmente difícil. Sim, todas as partes. Vamos prosseguir com a audiência. Vossa Excelência pode fazer a pergunta? Obrigado, Excelência. Boa tarde, senhor Adir. O senhor mencionou que começou a fazer a geração de caixa a partir do ano 2000, correto? Sim. Para quais empreiteiras o senhor gerava caixa nessa época? Todas do mercado a gente começou a trabalhar. Camargo Correia, mesmo Andrade, outras menores. Faz muitos anos isso, 20 anos, mas a gente começou a fazer isso. Principalmente nós usávamos aquele campeonato da Stock Car para fazer a geração de caixa. Né? Isso não foi nos anos 90? Não, o que nós começamos mesmo foi 2000. Adir Assad. Né? Tá. Nessa época o Marcelo Abud já trabalhava com o senhor? Marcelo entrou pra gente acho que 2006, mais ou menos. Tá. Eu não sei se ficou muito claro, mas o senhor disse que nessa época, 2010, 2011, Paulo Vieira de Souza não era o único que fornecia dinheiro para o senhor. Isso é correto? Não, quem me fornecia dinheiro, assim, lógico que não. Tinha mais gente? Naturalmente foi acima de 1 bilhão. Tá. Então não tinha como só ele fornecer. Né? Tá. E nessa época o senhor gerava dinheiro apenas para o Odebrecht? Não. Também não? Também não. Tá. Para quem mais o senhor gerava dinheiro? Para todas as empreiteiras. Tá. O senhor mencionou que tinha uma planilha onde o senhor anotava as transações. Onde é que está essa planilha? O que aconteceu com todos esses papéis foi o seguinte: antes de nós fazermos um acordo de colaboração, nós acabamos com tudo quanto é papel, ninguém mais guardou papel nenhum. Uhum. Né? Principalmente na época de 2012. Fora que grande parte que a Polícia Federal levou, o Ministério Público levou, Receita Federal levou, então isso nós não temos mais documento nenhum. Tá. Esses documentos foram apreendidos pela Justiça ou pela Polícia, o senhor não sabe se dentre esses documentos estava essa planilha? Acho que não sei. O senhor chegou a prestar serviço para a UTC? Sim. Em que época? 2008, 2009, 2010... O senhor prestou depoimento na 7ª Vara Federal do Rio? Sim.
E nesse depoimento o senhor falou que chegou a movimentar 1,8 bilhão de reais? Sim. O senhor chegou a levar recursos em espécie para o Paulo Vieira de Souza? Sim. Em que contexto? Da comissão ou também em contexto se dá. Ele pediu para eu ir na Carioca, fazer um faturamento, receber o dinheiro e levar para ele. Tá, isso em que ano? 2008, 2009. Isso tinha alguma relação com a Petrobras? Nesse caso, não sei. Nesse caso especificamente, acho que não, porque o dinheiro era para ele ali, né? O senhor esteve na residência do Paulo Vieira de Souza? Sim. Com quem? Uma vez com meu sócio, outra vez com o menino lá, o Val, que trabalhava comigo, outra vez com o Duran, e várias vezes estive lá sozinho. E os senhores tratavam do quê? Nós fazemos os nossos acertos. Tá. O senhor conhece Marcos Pinto Rola? Conheço. Ele esteve nessas reuniões? Não. Nunca esteve? Que eu me lembre, não. Porque Tá. ele mora lá também, né? Uhum. O senhor não esteve na casa dele? Do Marcos, que eu me lembre, não. Tá. Satisfeito, excelência. Boa noite, senhora Adir, tudo bem? Me chamo Luísa, estou aqui representando o senhor Paulo também. Só algumas perguntas que ainda não foram feitas, e na verdade, tanto o depoimento do senhor quanto do Marcelo Abud me suscitaram algumas confusões, acho que justamente por ser mais colorosas as discussões, então, se o senhor puder me ajudar a entender melhor. O senhor disse, teve até a questão que o senhor referiu ao seu irmão, de confundir kibe com esfirra, que na verdade ele antes já de 2000 já tinha questão de emissão de notas frias, que o senhor não estava muito por dentro disso. Só o senhor começou efetivamente em 2000, correto? Nessa época, eu era o dono da empresa mesmo em 2000, eu comecei a fazer por conta minha mesmo. Perfeito. E aí o senhor disse que o senhor conhecia o Paulo, acho que por causa de bicicleta e tudo mais, desde a década de 90, 98, mas só em 98 nós corríamos lá no Parque de Ibirapuera, eu acabei conhecendo assim muito pouco, né? Tá. Eu me aproximei do Paulo em 2009, nós vamos fazer um Ironman lá em Penha, lá em Santa Catarina, lá, e eu me aproximei dele, eu já sabia que ele tinha um relacionamento muito grande governamental, e aí nós começamos a exato, aí foi nesse momento que você também aproveitou essa proximidade para ver se ele te apresentava para algumas pessoas. Isso. Pessoas mais relacionadas a empreiteiras. Isso. Mas o senhor acabou de responder, inclusive aqui para o meu colega, que na verdade o seu negócio com as empreiteiras começou nos anos 2000. Anos 2000 o senhor refere final dos anos 2000, igual o senhor está dizendo agora, ou foi gradativamente? Não, a gente veio andando, mas não dependia só do Dr. Paulo. Entendi. Já conhecia. Então, quem efetivamente ele te acabou te apresentando, assim, no sentido dele abrir as portas? Eu passei ali já, que era... já foi perguntado. Já está discutido isso, ficou registrado. Quer que eu repita? Posso repetir? É porque acho que depois o senhor falou que parece que da Galvão foi seu irmão. Foi. Tá, não, tudo certo. É porque depois ele começou a trabalhar para mim, inverteu o jogo. Aí ele começou a me trazer os clientes, como Andrade, Galvão. Superado. Acho que, tal qual foi levantado aqui, em outro depoimento o senhor disse que chegou a movimentar, obter recursos acima de quase 2 bilhões de reais. Então o senhor tinha várias pessoas que te faziam esse fornecimento de recursos em espécie, além supostamente do senhor Paulo. Sim. Ok. Geralmente, como o senhor recebia esses recursos? Uma parte veio através de bancos, que nós sacávamos dinheiro em bancos, em agências,
E a outra parte, eu conheci um chinês que abastecia 25 de março e eu trocava os reais com ele. Tá, tudo certo. Em relação especificamente ao senhor Paulo, havia essa relação com o Rodrigo Tacla, justamente para pegar o dinheiro em espécie com o Paulo e enviar o dinheiro equivalente para o exterior. Isso ficou registrado, Sua Excelência. Mas isso era, a finalidade do dinheiro com o Paulo era justamente para enviar para o exterior só? Isso. Tá. E só ressaltando a pergunta que eu também já sei que foi feita em relação à Petrobras. Então o senhor sabe, não tinha nenhuma relação com a Petrobras. Assim, ó, o senhor sabe. Também já está respondido, Excelência. Perfeito. E em relação à ida da retirada do dinheiro, o senhor disse, já respondeu várias vezes, que uma vez foi com o Val, outra vez com o seu sócio, diversas vezes sozinhos, que o senhor tinha uma Cherokee em que cabia cerca de 15 malas. O senhor pode escrever um pouco mais sobre esse procedimento em si, o tamanho das malas? O tamanho de uma mala normal. Mala grande de viagem? Uma mala boa. Tá. Não essas gigantes, mas uma mala. Tá. E aí, mais ou menos padronizado. Nós tínhamos até um problema lá, porque a gente às vezes. O Dr. Paulo fala, pô, você tá me devendo mala aqui, não dá pra você tem que trazer essas malas que eu vou precisar. Tinha essa troca de mala. Então ele falava, Adir, tem muita mala, você tá me devendo umas 20 malas aí. Você quer que eu te devolva as malas? Eu vou e te devolvo as malas. Entendeu? Então eu tinha que pegar 2 carros, às vezes que eu estava atrás, e levava as malas para o Dr. Paulo. Tá. E o senhor disse, na verdade, que ele armazenava esse dinheiro em malas. Exatamente. Tá. Então quando chegava lá, a mala estava pronta, você nem conferia a nota. Você só pegava a mala, botava na Cherokee e levava embora. Beleza. E as notas que tinham dentro, porque o senhor Marcelo falou, eram de quais valores? A maioria das notas eram de 100 e de 50. Tá. 90% das notas eram de 100. Tá. E, por curiosidade, o senhor chegava a abrir as malas, assim, depois? Ou entregava direto pro pessoal do Carioquinha? Não, aí nós conferíamos. Conferia quando chegava no senhor, conferia certinho. Isso. E elas vinham muito cheias? Vinham bem cheias. Depende. Mas já vinham, praticamente, a gente não contava a nota por nota, nós contávamos só as cabeças. O bolo. Entendi. E geralmente batia, difícil dar alguma diferença. E elas eram pesadas também? Não, pesadas não. Não, tá. Perfeito, obrigada. Sem mais perguntas. Então está encerrado o depoimento, o senhor está dispensando já. Obrigado.